Então, pessoal, vamos continuar aqui. A gente vai estar falando agora sobre ciclos biogeoquímicos. Então, a gente vai falar aí sobre todos esses ciclos que são importantes para que ocorra a vida no planeta, ok? Então, vamos lá. O primeiro ciclo que a gente vai falar é o ciclo da água, tudo bem? Então, a gente vai ter o pequeno ciclo e o grande ciclo. Então, olha só, aí vocês estão observando bem que a água no seu estado líquido recebe calor, né? Essa água, quando recebe uma quantidade certa de calor, ela tende a evaporar, né? E se vocês repararem bem, o hidrogênio e o oxigênio que compõem a água são gases. Esses gases estão fazendo ligação química entre eles, tudo bem? Então o hidrogênio é um gás, o oxigênio é um gás. Quando a ligação química dele é desfeita, esses gases se desfazem essa ligação química e eles acabam subindo. Por que que os gases sobem, galera? Porque tudo que é mais pesado tende a descer, né? Por conta de densidade atmosférica também, e tudo que é mais leve tende a subir, tá bom? Isso é questão aí, noção de densidade. Como os gases são mais leves, eles tendem a subir. O calor também faz isso, que eles subam. Então eles lá nas nuvens, menos calor absorvido pelo solo, condição mais fria. O frio tende a encurtar as distâncias entre os átomos, ok? Esses átomos de hidrogênio e oxigênio se encontram de novo, caem em forma de chuva, porque hidrogênio mais oxigênio é gota d'água, é água. A água compacta, mais pesada, cai em forma de chuva. Chegou lá no solo, absorveu o calor do sol, aquele solo absorve o calor, aquela água recebe esse calor desfaz as ligações químicas de hidrogênio e oxigênio, os gases sobem de novo, e aí a gente acaba tendo o quê? O pequeno ciclo. Tudo bem? Então está bem claro aí para vocês na imagem. Só para vocês entenderem um pouquinho, está escrito ali o movimento das nuvens, né? Condensação, que é o nome que é dado. Quando a água está caindo das nuvens, está condensando. E no grande ciclo vai estar falando o quê? Sobre a evaporação, só que vai estar envolvendo aí a questão vegetal, tá bom? Então vai estar falando de um grande ciclo do lago, a respiração dos animais, a água passando por outros seres vivos. Então por isso que eu chamo de grande circulação, porque não vai estar só ali localizado ao mar, por exemplo, vai estar ligado à passagem de água também através dos animais. Então, galera, o ciclo da água, eu quero que vocês entendam o seguinte: o mais importante, para a água evaporar, aquela ligação química que mantém o hidrogênio e o oxigênio fixos um ao outro, ela tem que ser rompida. E para ela ser rompida, eu preciso de energia. Então, olha a energia aí mais uma vez. Essa energia desfaz aquela ligação química, os gases sobem, porque eles são leves, né? Lá em cima é mais frio, porque não tem o solo para absorver o calor e esquentar, então é mais frio. Se é mais frio, o compacto, ele fica mais próximo um do outro. Isso é uma propriedade muito importante de dilatação dos corpos e compactação. É bem comum, por exemplo, no verão, uma porta emperrar, né? Um objeto que está justo ter dificuldade, porque o calor ele expande os átomos. Isso é padrão, tá? E o frio ele faz o quê? O contrário. Ele causa um encurtamento, ele diminui o movimento dos elétrons daqueles átomos e ele acaba ficando mais próximos. Quando você coloca algo no congelador, por que ele se torna sólido? Estou diminuindo o movimento dos elétrons que compõem aquele átomo, então ele tende a ficar mais compacto, mais próximo um do outro. O calor já faz o contrário, ele aumenta o movimento dos elétrons dos átomos, e esses átomos acabam expandindo, se afastando um do outro. Então é bem comum, né, os sólidos se dilatarem. Os engenheiros têm que fazer esse tipo de cálculo quando ele vai construir, né? Então aquele solo, aquele tipo de laje pega sol, então tem que ter um risco dividindo, porque vai ter dilatação térmica, enfim, né? Só para vocês entenderem que isso é uma propriedade que existe, tá bom? Então esse é o ciclo da água, e a gente viu a grande circulação e a pequena circulação. Agora eu vou falar com vocês do ciclo do carbono, e esse ciclo é um dos mais importantes para que ocorra a vida, né? Porque a gente vai estar falando aí principalmente sobre energia, que todo ser vivo é dependente de energia. Então olha só, o carbono ele já chegou dividindo a química em duas, orgânica e inorgânica. Professor, mas eu vou ter que decorar a tabela periódica, o que é isso? Não, esquece. Você tem que saber o seguinte,
Tem carbono? É orgânico, sofre combustão. Não tem carbono? É inorgânico. Já começa por aí, tá ok? Então olha só para vocês entenderem um pouquinho aí das aulas aí lá do ensino médio, vamos dar uma relembrada básica. Então olha só, quando você come aquele açúcar, carboidrato, que é açúcar, carbo de carbono, hidrato de água. Então quando você come açúcar, por que o açúcar é energia? Porque ele tem carbono, o resto é água. Tudo bem? Esse carbono, quando desmancha a ligação química dele, ele libera grande energia. E essa energia eu utilizo para o meu corpo ficar vivo, funcionando, temperatura constante, no caso dos mamíferos, eu fazer minhas atividades físicas, eu estou consumindo energia. Nada funciona de graça. O carro se locomove porque ele tem gasolina. E a gasolina só é energética porque tem carbono lá, é um hidrocarboneto. Então, galera, tudo está em torno do carbono, tá ok? Então, olha só, a fotossíntese ali, como vocês estão vendo, é fixação do carbono. Como assim? Ela pega o carbono que veio da respiração nossa e dos animais e faz a glicose. Está fixando ali e libera o oxigênio novamente para a gente. Tudo bem? Então ela tira carbono do ar. Beleza. Agora olha o nosso caso ali, a respiração. A gente libera gás carbônico, tá? Na nossa respiração. Esse carbono veio da onde que eu estou liberando? Do açúcar que eu comi. Lembra que a gente conversou que o açúcar é energia? Ele quebra e libera energia? Então, esse carbono, quando eu quebrei, eu peguei energia. O que o meu corpo faz? Joga o carbono fora. Ele sai como? Junto com o oxigênio que entrou. Então, olha só como é importante isso. A combustão, que é a queima. Ah, o corpo foi carbonizado. Eu liberei o carbono que estava ali. Eu desfiz a ligação química dele e liberou energia em forma de chama. Basicamente é isso. Sofreu combustão porque tinha carbono. Tudo bem? E os decompositores, lembra que eles desmancham os corpos, são os fungos e os decompositores? Vão liberar inclusive o carbono. Então tá ali bem claro para vocês quem libera carbono para a atmosfera, respiração, combustão e decompositores, e o único que tira, a fotossíntese, os vegetais, as algas, né? E aí que está o nosso problema, porque a gente faz o que com os vegetais? Cada vez mais a gente destrói. Então o que está acontecendo? Um acúmulo de CO2. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então tá ali do lado para vocês, ó, mostrando, né, essa representação do que a gente está falando, né, que está liberando CO2 para a atmosfera, e a fotossíntese é o único que converte aquilo em matéria orgânica de novo, né, que são os produtores, os animais vão lá, comem aquilo. Então a gente tem esse ciclo aí do carbono. Tá? Olha a importância do carbono. A vida no nosso planeta se desenvolveu, toda a vida só existe em torno do átomo do carbono. Se a gente não come, se a gente não tira energia dos carbonos, a gente fica fraco, cansado, não produz energia, nosso corpo, nossas células morrem por falta de energia. Tudo bem? Energia que é retirada dos carbonos. Então esse é o ciclo do carbono. Acúmulo de CO2 na atmosfera causa o efeito estufa. Como você está vendo na imagem ali, a nossa Terra, nosso planeta, ele absorve esse calor e ao invés desse calor se dissipar, ele vem, bate naquela parede invisível de CO2 e retorna. Então o CO2 ele tem uma característica que ele fica como se fosse uma estufa, ele bloqueia aqui o calor, ele bloqueia a troca de calor. Né? Por exemplo, se tiver 30 alunos dentro de uma sala respirando, né, porque está liberando CO2 ali com a respiração, aquela sala vai ficar mais quente do que lá fora, né? Por mais que a porta esteja aberta. Por quê? O CO2 ele vai criar um bloqueio, o calor vai, bate e volta. Então, isso é bem comum de estar acontecendo no nosso planeta. Claro, até aquelas pessoas que não acreditam, que são contra, falam que isso é natural, mas isso pode ser simulado em laboratório. E vocês vão ver que sim, o CO2 ele bloqueia, ele dificulta a troca de calor. O calor não se dissipa, não vai para o espaço, ele fica contido no nosso planeta. Mas pessoas, não confundam. O CO2 ele é bom, só que ele está ficando além do normal. Sem a presença desse efeito estufa, do CO2 na nossa atmosfera, o planeta não teria condições de abrigar vida, e se tornaria muito frio. Então, graças ao CO2, o acúmulo dele reteve parte desse calor, dessa energia, aí a vida conseguiu existir. Só que agora está demais, né? Ele está bloqueando praticamente todos os tipos de calor que chega. Não está se dissipando, então está aquecendo muito, ok? Então vamos continuar. Ciclo do oxigênio.
Deixa eu colocar minha imagem aqui pro canto para vocês conseguirem enxergar melhor aí, ok? Não dá, vai ter que ficar assim mesmo, então vamos lá. Então olha só, o ciclo do oxigênio, presta atenção. Quando a gente fala da fotossíntese, a gente sabe que são os vegetais que liberam oxigênio pra gente, não é isso? Só que pouca gente sabe que esse oxigênio que eles liberam quando quebram a molécula da água. Então, por exemplo, a planta pega a água pela raiz para produzir a glicose dela, e ela quebra a molécula da água, chamada de fotólise, e ela libera esse oxigênio no ar para a gente continuar utilizando o oxigênio. Então a gente tem uma troca aí, né? O ciclo do oxigênio ele entra nas nossas células. Sem o oxigênio não conseguimos produzir energia, ok? Aí vocês estão vendo umas siglas ali químicas, vocês vão falar assim, meu, eu tenho que saber isso? Fiquem tranquilos, isso não vai ser cobrado de vocês, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, ATP é molécula de energia. Então toda vez que ocorre quebra de carbono lá, não libera energia, onde é que ela vai ser armazenada? Em ATP. Então você já deve ter ouvido aquela expressão, ah, tô queimando ATP, tô queimando ATP. Nada mais é do que eu estar consumindo energia, ok? Então olha só, pessoal. Então a gente pega oxigênio, jogou para dentro do nosso corpo, as minhas células pegaram esse oxigênio, conseguiram quebrar o açúcar, liberaram esse carbono e a gente libera ele de volta, ó, para a atmosfera de novo. O oxigênio se ligou ao carbono e ele foi para a atmosfera. Se esse oxigênio não entrar no nosso organismo, nós não conseguimos liberar o gás carbônico, então a gente morre porque não consegue produzir energia, ok? Então tá ali esses nomes bonitinhos para vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o oxigênio vem da quebra da molécula da água, fotólise da água, como está escrito ali, né? E na nossa respiração final, ele vai ser liberado, tá? Junto aí com o carbono. Tá ali íons de hidrogênio, mas eu não vou entrar nesse mérito porque vocês não sabem o que são íons. São átomos que possuem carga. Mas que fique bem claro para vocês, inspiramos oxigênio, esse oxigênio entra pelos pulmões, cai na corrente sanguínea, os glóbulos vermelhos transportam esses gases e eles chegam na célula. Dentro da célula tem uma organela lá chamada de mitocôndria. É ela que vai quebrar a glicose. Olha só, num nome, num ciclo chamado ciclo de Krebs. Coisa espetacular que a biologia fornece pra gente esses nomes lindos e maravilhosos. Mas tudo bem. Quebrou a molécula, ela só consegue liberar o carbono quando prende ele no oxigênio. Se não tiver oxigênio, ela não consegue produzir essa energia, não consegue quebrar o carbono, e aquela célula morre por não produzir oxigênio. Então as células vão morrendo uma ao lado da outra até que um órgão morre como um todo e o indivíduo morre. Então quando a pessoa fica sem respirar, é esse mecanismo que ocorre, tá ok? Então basicamente é isso, tá? Usamos oxigênio para respiração e esse oxigênio vem através dos produtores, através da fotossíntese que é liberado para a gente. Esse é o ciclo do oxigênio. Então olha só, ciclo do nitrogênio é um ciclo mais complexo, tá? Então vamos lá, olha só, ele formam os aminoácidos, proteínas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o nitrogênio, ele é um átomo, né, de nitrogênio, está ali na tabela periódica, ele vai compor o nosso DNA e as proteínas. Ácido nucleico é DNA, ok? Então será que é importante? Se nele tem que ter nitrogênio e não tiver nitrogênio, será que existiria DNA? Será que existiria vida? Acho que sim, né? E as proteínas, que são os construtores de tudo, imagina a proteína como sendo um bloco num edifício. Se você quer aumentar de tamanho, você não tem que construir e colocar mais blocos. Tem que, no nosso corpo, você tem que produzir mais proteína. E do que é feita a proteína? De aminoácido. Do que é feita uma parede? De bloco. Tudo bem? Então é só para vocês entenderem a importância do nitrogênio. Aí está escrito assim, ó, plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera. Eles não conseguem pegar o nitrogênio, que é um gás que está solto aí na atmosfera, e utilizar. Então existe formas indiretas de eles pegarem esse nitrogênio. Aí vocês vão ver a importância de outros, como por exemplo tá ali as bactérias no solo, que vão fornecer esse nitrogênio para as plantas e alguns animais. Então tá um exemplo para vocês, tá? Bactérias que estão aqui, que vão produzir, vão colocar um nitrogênio
tá? Como nutriente para aquela planta, para ela conseguir absorver, porque ela não consegue tirar do solo. Então o que vai acontecer? Olha só, as bactérias vão fixar o nitrogênio no solo, tá? Vai acontecer isso aí. Aí vai acontecer o quê? Ela vai ser absorvida pelo solo. Então ela não vai diretamente do ar para o produtor. Ela precisa de outros caminhos, porque ela não tem essa característica, ok? Então vocês viram que ela compõe DNA, compõe proteína, entendeu como que é esse processo, ok? Então vamos lá. Então galera, esse foi aí o ciclo biogeoquímico.